Olá, eu sou o pastor Mark Finley e, nos últimos 50 anos, viajei pelo mundo, compartilhando as verdades da Palavra de Deus com dezenas de milhares de pessoas. Falei em mais de 100 países e escrevi mais de 70 livros. E hoje quero compartilhar com você 7 fatos que você não sabe sobre os adventistas do sétimo dia. Agora, quando você estuda sobre o que uma fé religiosa acredita, sempre é sensato não ir ao que os outros dizem sobre eles, mas sim ao que eles dizem sobre si mesmos. Por exemplo, se eu quero aprender algo sobre o hinduísmo, o islamismo, os batistas, os presbiterianos, os católicos ou qualquer fé cristã, é justo ir à fonte original e descobrir no que eles acreditam. Portanto, não vamos tirar mitos. Do nada sobre os adventistas do sétimo dia. Recentemente, foi escrito um livro chamado Crenças dos Adventistas do Sétimo Dia, né? E o que vamos fazer é analisar os ensinamentos dos adventistas conforme apresentados neste livro e compará-los com a Palavra de Deus. Muitas pessoas ficarão surpresas ao saber que os adventistas do sétimo dia são cristãos que creem na Bíblia, na verdade, os adventistas do sétimo dia. Este é o fato. Número 1. Acreditam que a Bíblia é a única fonte de fé e prática. Eles acreditam que a Bíblia é autoritativa. Eles baseiam isso em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Lá diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem ou a mulher de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia ensina que as Escrituras são o verdadeiro fundamento da nossa fé. Os adventistas do sétimo dia acreditam nisso. A Bíblia também afirma que é inspirada por Deus, divinamente inspirada. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, a Bíblia coloca da seguinte maneira. Lá diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de interpretação particular, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia é a palavra viva de Deus. E, à medida que esses profetas falavam, eles revelavam a vontade de Deus à humanidade. Os adventistas do sétimo dia acreditam nisso. Eles não possuem uma fonte extra-bíblica, ao contrário do que alguns ensinam, que suplante a Bíblia. Os adventistas do sétimo dia creem na Bíblia e somente na Bíblia como sua fonte de fé e prática. Isso nos leva ao fato surpreendente número 2. Os adventistas do sétimo dia acreditam que existem 3 pessoas coeternas e coiguais na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso se baseia, é claro, nas próprias Escrituras. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, a Bíblia fala sobre a pluralidade da divindade. Em outras palavras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deuteronômio 6, versículo 4, a Bíblia coloca da seguinte maneira: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é um só. Agora, esse é um trecho muito fascinante. A palavra usada para Senhor ali é Jeová. Então diz Jeová, nosso Deus. A palavra para Deus é Elohim, que é a forma plural de Deus. Então diz, o Senhor é o um. A palavra um ali é Echad. Agora quero que você entenda isso. A palavra Echad não é como o número 1, número 2, número 3. Essa é uma palavra hebraica diferente. A palavra Echad tem a ver com a fusão de iguais. Então, tarde e manhã foram o primeiro dia. 2 elementos do tempo, e você tem o primeiro ou um dia Echad. Por exemplo, quando um marido e uma esposa se casam, eles se tornam um Echad. Os dois se tornam um. Eles são 2 seres separados e distintos, mas há uma unidade de mente, uma unidade de coração, uma unidade de propósito. Então a Bíblia diz,
O Senhor, Jeová, nosso Deus, no plural, é um, isto é, Echad, Jeová. Em outras palavras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três seres distintos que têm o mesmo propósito. Eles têm o mesmo desejo, eles seguem os mesmos planos, têm papéis diferentes na divindade, mas estão unidos na salvação, na alegria e na felicidade da raça humana e, é claro, de todo o universo. Agora, quando você chega ao Novo Testamento, há referências repetidas à má divindade. A Bíblia não usa o termo trindade e muitas pessoas ficam confusas. Quote, se você tentar usar essa palavra, elas têm entendimentos equivocados sobre ela. Mas deixe-me olhar, por exemplo, para 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Isso nos ajuda a entender um pouco sobre a divindade. Muitas pessoas ficam surpresas quando descobrem esse fato surpreendente sobre os adventistas do sétimo dia, que eles são cristãos que creem na Bíblia, comprometidos com a autoridade da palavra de Deus, que acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo e creem na natureza eterna da divindade. Veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 13, versículo 14. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, neste único versículo, você tem o Senhor Jesus Cristo, você tem Deus e você tem o Espírito Santo. Lembre-se do batismo de Jesus. Jesus está sendo batizado e enquanto Cristo é batizado, uma voz vem do céu, do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ali, naquele exato momento, o Espírito Santo também vem sobre Jesus. Então você tem Jesus. Você tem o Pai falando do céu e você tem o Espírito, né? Santo vindo sobre ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu como uma pomba. Você encontra isso em Mateus capítulo 3. Você vê a mesma coisa na criação. Deus criou os céus e a terra. Jesus foi o mestre arquiteto, o projetista, enquanto Deus agia por meio de seu Filho como o verdadeiro agente ativo na criação. A Bíblia diz em Efésios 3, verso 9, que Cristo criou os céus e a terra, mas em Gênesis 1:1 diz que Deus criou os céus e a terra. Como você harmoniza isso? Deus é esse arquiteto supremo. Deus é o seu mestre projetista, mas ele trabalha por meio de Jesus como um agente ativo na criação. Cristo realiza isso através do Espírito Santo. Então, quem criou o mundo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, como uma unidade. Criaram o mundo com esse propósito comum. O que os adventistas do sétimo dia acreditam? Eles acreditam, primeiro, que a Bíblia é a palavra de Deus, fundamento da fé. Segundo, creem na eternidade da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, coiguais e coeternos. Em terceiro lugar, isso vai realmente te surpreender. Os adventistas do sétimo dia não acreditam na salvação pelas obras. Eles não acreditam que são salvos pelo que comem, pelo dia que guardam ou pelas obras externas que realizam. Os adventistas do sétimo dia são firmemente comprometidos com o ensino bíblico da justificação pela fé, em Jesus Cristo. Eles são totalmente comprometidos com o fato de que somos salvos pela graça e somente pela graça. Agora, você encontra isso em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Os adventistas não acreditam que as obras que fazemos nos salvam. Isto está em Efésios capítulo 2. Muitos dos críticos dos adventistas do sétimo dia dizem que os adventistas do sétimo dia são legalistas. Vamos chegar a esse ponto em breve. Efésios capítulo 2, mas deixe-me ser muito claro, muito direto. Efésios 2, versículo 8, e diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Os adventistas do sétimo dia acreditam
que podemos ir até Jesus, que a única coisa que nos salva é a morte de Cristo na cruz, que somos salvos por sua graça. Nossa fé, não somos salvos pela fé. A fé é a mão que se apodera da graça que nos salva. O que é graça? Graça é a misericórdia de Deus. Graça é o perdão de Deus. Graça é a bondade de Deus. Graça é quem Deus é. Ele estende a mão para nós em nossa fraqueza, nossa insensatez, nosso pecado e diz: meu filho, eu pendurei na cruz por você. Os cravos nas minhas mãos foram por você. O sangue que escorreu pelas minhas têmporas foi por você. Você pode vir. Você pode vir e encontrar perdão e misericórdia. A Bíblia diz, sem derramamento de sangue, Levítico 17:11. Sem derramamento de sangue não há remissão. Por quê? Porque as Escrituras dizem isso. Porque o sangue representa a vida e na cruz do Calvário a vida de Cristo foi derramada por você. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram separados de Deus. Desobedeceram a Deus. A culpa encheu suas almas. Separados de Deus, eles estavam separados da fonte da vida. Jesus veio viver a vida que eles deveriam ter vivido. Jesus foi o segundo Adão, de acordo com Romanos capítulo 5. Jesus é o segundo Adão. Ele vem e cobre o terreno que Adão deveria ter coberto. Ele redime as nossas falhas. Sua vida perfeita no juízo final ocupa o lugar da nossa vida imperfeita. A Bíblia diz em Atos 4, versículo 12, não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Portanto, os adventistas do sétimo dia não acreditam na salvação pelas obras. Eles creem na salvação pela graça e somente pela graça. Mas espere, amigos, o que o nosso texto diz? Nosso texto diz, não vem das obras, mas para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 9. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. A graça nos conduz à obediência, não à desobediência. Na verdade, em Romanos 1 é isso que Paulo diz. Ele diz, eu lhes dei a graça para a obediência. Assim, a graça de Deus nos perdoa da culpa do passado, mas também atua como um princípio vivo e dinâmico em nossas vidas através do Espírito Santo para nos transformar, para nos refazer. Portanto, fomos criados para as boas obras. Os adventistas do sétimo dia acreditam que a fé leva você a ter um relacionamento com Cristo que transforma o seu comportamento. Os adventistas do sétimo dia acreditam que a graça não apenas perdoa o nosso passado e nos livra da culpa do pecado, mas também nos liberta do poder do pecado. Não estamos mais sob a condenação do pecado. Romanos 8, 1. Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas também não estamos mais sob a escravidão do pecado. Romanos 8, versículo 15 em diante. Assim, a graça nos livra da condenação da lei, mas também nos liberta da escravidão, da tirania e das correntes do pecado. A graça nos conduz à obediência. É por isso que Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. Agora, aqui está um dos maiores equívocos. Muitos cristãos evangélicos, em especial, dizem: os adventistas do sétimo dia acreditam que você é salvo pela lei. Não é assim. Os adventistas acreditam que você é salvo pela graça. Mas cremos que a graça é tão maravilhosa que entra em nossas vidas e nos conduz a viver de forma piedosa e obediente. Agora, quando se fala sobre os mandamentos, as pessoas sempre dizem: bem, não somos salvos pela lei. E, portanto, estamos sob a nova aliança. O que é a nova aliança? O que significa estar sob a nova aliança? Em Hebreus, capítulo 10, versículo 16, diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. O que é a nova aliança? A nova aliança é Jesus Cristo, que morreu por nós. Entrando em nossas vidas através do Espírito Santo,
escrevendo sua lei em nossa mente, para que a conheçamos, e escrevendo sua lei em nosso coração, para que a amemos. É disso que se trata a nova aliança. Quando as pessoas me dizem, bem, você não está debaixo da lei, está debaixo da graça. O que significa estar debaixo da lei? Significa estar sob a condenação da lei. Significa que a lei que você quebrou o condena. Significa estar sob o sistema da lei. Como método de salvação. Nós não estamos sob o sistema da lei como método de salvação. Estamos sob a graça de Deus como método de salvação. Mas você sabe, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, coloca da seguinte maneira. Paulo diz, em Romanos capítulo 3, versículo 31, anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então Paulo diz, olha, estou chegando à minha conclusão. Qualquer conclusão que você chegue que não seja a conclusão de Paulo é, de fato, uma conclusão errada. Paulo diz, aqui, você anula a lei pela fé? De jeito nenhum. Nós o quê? Confirmamos a lei. Então, quando os adventistas do sétimo dia oram a Deus para viver uma vida obediente, eles não estão tentando ser obedientes por suas próprias forças. Eles confiam no Espírito Santo para escrever a lei em suas mentes, para que a conheçam e em seus corações, para que a amem. Mas então alguém disse, mas vocês adventistas guardam o sábado. O sábado é do Antigo Testamento. É judaísmo. Espere um minuto. Vamos pensar sobre isso. Esse é o quarto fato surpreendente sobre os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia não aceitam o sábado como um requisito legalista do Antigo Testamento, como um retorno ao judaísmo. Os adventistas do sétimo dia querem voltar muito antes do judaísmo. Eles querem voltar ao livro de Gênesis. E lá em Gênesis capítulo 2, a Bíblia coloca da seguinte maneira. Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3. A Bíblia fala sobre a criação do nosso mundo. Agora lembre-se, não havia nenhum judeu na criação. Quando foi que a raça judaica passou a existir? Nos dias de Abraão, né? E isso certamente foi mais de 2.200 anos após a criação. Abraão teve Isaque, Isaque teve Jacó, e Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos se tornaram as tribos de Israel. Portanto, não havia judeus na época da criação. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e no sétimo dia Deus terminou a obra que tinha feito, e descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha realizado. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Então ali, na criação, Deus cria o sétimo dia, o sábado. Ele descansa no sábado. Nós descansamos porque ele descansou. Ele abençoou o sábado. Você pode receber uma bênção em qualquer dia em que adorar. Mas os adventistas do sétimo dia acreditam, com base em Gênesis 2, que Deus colocou uma bênção especial dentro do sábado e ao virmos a cada sábado, ansiamos por essa bênção. Deus santificou o sábado. A Bíblia diz que ele o separou, assim como uma mulher é separada no casamento para um homem. Nós adoramos a Deus todos os dias de nossas vidas. Vivemos vidas de adoração, mas um dia é especialmente santificado, um dia é especialmente separado. É por isso que nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, a Bíblia coloca da seguinte maneira: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Diz para lembrar. Por que Deus disse? Para lembrar. Porque ele sabia que nós iríamos esquecer. Perceba que ele não diz, lembra-te do sábado, porque em 6 dias Deus criou os céus e a terra, e o sábado é o sábado do judeu. Ele diz nos mandamentos que é o sábado do Senhor teu Deus. Alguém disse, mas os mandamentos foram cravados na cruz. Posso te fazer uma pergunta? Quais mandamentos foram cravados na cruz? Foi aquele que diz, não terás outros deuses diante de ti? Foi aquele que diz, não farás para ti imagem de escultura? Ou foi aquele que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão?
foi aquele que dizia: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Qual deles? Você diz: mas espere um minuto, né? Nós, como cristãos, somos motivados pelo Espírito Santo a guardar 9. Mas vamos deixar o 10º, o sábado, cravado na cruz. Isso faz algum sentido? Deus diz: escreverei minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração, exceto o 4º mandamento, o sábado. Veja, o sábado identifica a validade de toda a lei de Deus. Porque você lê: não terás outros deuses diante de ti. Não adore imagens. Por que eu não deveria fazer isso? Não matarás. Por que eu não deveria fazer isso? Não furtarás. Por que eu não deveria fazer isso? Mas quando você lê o 4º mandamento, que é o selo de toda a lei, ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias o Senhor Deus fez o céu e a terra. A razão pela qual a lei tem validade é porque somos criaturas e Ele é o Criador. A razão pela qual a lei tem validade é porque não evoluímos, mas sim porque Deus nos fez, Deus nos criou, Deus nos formou. Portanto, a lei tem validade, porque servimos a um Deus criador que nos deu princípios de vida e a lei revela como amar. Se você pudesse resumir toda a lei em uma palavra, seria amor. Se você resumir em 2 frases, é amar a Deus e amar ao próximo. Mas a maneira de amarmos a Deus é guardando os 4 primeiros mandamentos. A forma de demonstrarmos amor ao próximo é compreendendo os últimos 6 mandamentos. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O amor não é a transgressão da lei. Como Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 17, quando afirmou: não pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para fazer o quê? Cumprir. Alguém pergunta: existe alguma evidência no Novo Testamento sobre o sábado? Bem, Lucas 4, versículo 16, diz que, como era seu costume, Jesus guardava o sábado. Em Mateus capítulo 24, ele disse: orem, para que, quando tiverem que fugir de Jerusalém, quando os romanos estiverem chegando, vocês não precisem fazer isso no sábado. Jerusalém foi destruída no ano 70 a.C., quase 37 anos após a morte de Cristo, né? Ou por volta disso. E ainda assim, ele disse aos seus seguidores: orem para que a fuga de vocês não seja no sábado. Por que ele diria isso se eles não estivessem guardando o sábado? Mas veja, em Atos capítulo 13 aqui, o apóstolo Paulo reúne uma cidade inteira. E ao reunir essa cidade, eles adoram no sábado. E no versículo 42 diz: quando os judeus saíram da sinagoga, os gentios rogaram que estas palavras lhes fossem pregadas, e no sábado seguinte. Agora, repare no que diz depois disso. O que Paulo diz? Ele diz aos gentios: voltem amanhã? De jeito nenhum. Veja, diz que no sábado seguinte toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Por que Paulo não disse a eles: olha, voltem no primeiro dia da semana? Veja, o sábado tem um significado eterno. O livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, diz: aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. A Bíblia é a única base da nossa fé, ela fornece o alicerce. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam juntos na criação. Eles trabalham juntos para iniciar o plano da salvação. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário como nosso único Salvador. Somos salvos totalmente pela graça, mas essa graça nos conduz à obediência. Ela nos leva à obediência a todos os mandamentos de Deus. E guardamos o sábado não como um símbolo de legalismo, mas guardamos o sábado em reconhecimento de que Ele é nosso Criador e nós somos suas criaturas. O sábado é um símbolo da justiça pela fé, não da justiça pelas obras, porque no sábado nós descansamos. Nós descansamos em seu amor, nós descansamos em seu cuidado, nós descansamos em sua bondade, nós descansamos em sua salvação e descansamos olhando para a nova criação. Aqui está o próximo fato surpreendente sobre os adventistas do sétimo dia. Adventistas do sétimo dia, o fato 5, acreditam na esperança. Eles são um povo de esperança. Eles creem na promessa de Jesus de que ele voltará.
João 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, disse Jesus, voltarei novamente. Os adventistas do sétimo dia são um povo de esperança. Ao nosso redor temos criminalidade. Ao nosso redor temos corrupção. Ao nosso redor temos pobreza e poluição. Ao nosso redor temos desastres e doenças. Ao nosso redor, em todo o mundo, vemos esse clamor por libertação. Os adventistas do sétimo dia são um povo de esperança. Eles acreditam que os sinais dos tempos revelam que Jesus está voltando em breve. Apocalipse 1, versículo 7. Ele vem com as nuvens. E todo olho o verá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. O próprio Senhor descerá do céu com um brado, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Veja, os adventistas são um povo de esperança. Seus corações batem com esperança. Eles reconhecem que este mundo não será destruído por algum desastre termonuclear, que este mundo não será destruído por algum cataclismo no futuro. Os adventistas são um povo de esperança. Eles acreditam na segunda vinda de Cristo. Aqui está o sexto fato que você não sabia sobre os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia não acreditam que podem comer para entrar no céu. Eles não acreditam que podem se exercitar para entrar no céu. Eles não acreditam que os hábitos físicos da vida sejam salvíficos, que lhes garantam a salvação. Mas ainda assim, os adventistas do sétimo dia estão vivendo entre 7 e 10 anos a mais do que seus vizinhos americanos. Por quê? Porque eles acreditam que seus corpos são o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Veja, os adventistas não praticam a saúde porque acham que se o fizerem de alguma forma mágica, isso lhes garantirá a salvação. Mas os adventistas reconhecem que os seres humanos são holísticos. Eles reconhecem que seus corpos são o templo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, ou versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, que recebestes de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Os adventistas do sétimo dia acreditam que Deus os criou. Os adventistas do sétimo dia acreditam que Jesus Cristo os redimiu. Portanto, somos duas vezes dele. Somos dele pela criação e dele pela redenção. E como resultado disso, os adventistas do sétimo dia acreditam que devemos cuidar dos nossos corpos. Nossos corpos são o templo do Espírito Santo. E ao vivermos em harmonia com os princípios da lei de Deus, conforme descritos nas Escrituras, isso melhora a qualidade da nossa vida. Em um mundo estressante, ao descansarmos a cada sábado e termos uma mente tranquila, nossa saúde é aprimorada. Em um mundo de comidas industrializadas com fast food, ao seguirmos a dieta baseada em plantas que Deus descreveu no livro de Gênesis, composta por frutas, nozes, grãos e vegetais, reduzimos ataques cardíacos, diminuímos a incidência de câncer e podemos reverter algumas das doenças degenerativas do nosso tempo. Agora, se alguém disser, mas espere um minuto, a Bíblia não defende uma dieta vegetariana. Nem todos os adventistas do sétimo dia são vegetarianos. Uma porcentagem deles é. O vegetarianismo não é um princípio fundamental da fé adventista do sétimo dia, no sentido de ser uma doutrina da fé adventista. Os adventistas reconhecem que a dieta ideal apresentada no livro de Gênesis é uma dieta baseada em plantas. Eles também reconhecem que, ao longo da Bíblia, após os dias de Noé, Deus deu permissão para comer carne. Os adventistas acreditam que uma dieta baseada em plantas é a melhor dieta, mas eles não condenam pessoas que comem carne.
e que ainda não fizeram a transição para essa dieta melhor. Os adventistas incentivam a adoção da dieta mais saudável possível. Eles encorajam o consumo de alimentos em seus estados mais naturais, o menos artificiais possível. Mas nenhuma dessas coisas é um princípio fundamental da fé. Nenhuma dessas coisas é doutrina. São, na verdade, princípios que Deus nos deu para que possamos viver vidas mais longas e felizes. Os adventistas defendem um estilo de vida sem tabaco e falam abertamente contra qualquer hábito físico que destrua nosso corpo. Os adventistas do sétimo dia reconhecem os perigos físicos e sociais do consumo excessivo de álcool ou de qualquer álcool, e incentivam um estilo de vida temperante. Portanto, os adventistas do sétimo dia querem ser um povo saudável. Os adventistas do sétimo dia querem contribuir para a sua sociedade. É por isso que existem hospitais adventistas em todo lugar. É por isso que existem clínicas de saúde adventistas. É por isso que as igrejas adventistas realizam seminários de recuperação da depressão, seminários sobre reversão do diabetes, escolas de culinária natural e programas de gerenciamento do estresse. Queremos contribuir para a nossa sociedade e acreditamos que honramos a Deus ao vivermos um estilo de vida saudável. Agora, aqui está o sétimo fato que você provavelmente não sabe sobre os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia veem a Bíblia em sua perspectiva mais ampla. Reconhecemos que existe um conflito entre o bem e o mal no universo. Apocalipse capítulo 12. E estamos olhando ali para Apocalipse capítulo 12. Começando no versículo 7. E houve guerra no céu. Não é um lugar estranho para haver guerra? Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, nem mais se achou lugar para eles no céu. Assim, o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Nos antigos domínios do espaço, milhares de anos atrás, houve um conflito intergaláctico, uma grande controvérsia, uma batalha cósmica entre o Pai, Jesus e o Espírito Santo de um lado, e Satanás e seus anjos do outro lado. Satanás havia afirmado que Deus era injusto e desleal. Satanás deturpou o caráter de Deus e, como resultado disso, disse que Deus era autoritário, que Deus era um juiz vingativo e um tirano irado. Por que Deus não destruiu Satanás imediatamente? Porque se Deus tivesse feito isso, todo o universo o serviria por medo. Satanás. Deus criou Satanás? De forma alguma. Ele criou um anjo belo chamado Lúcifer, vindo de duas palavras latinas, lux, faro. Lux significa luz, faro significa portador. E assim, Lúcifer se rebelou contra Deus. Ele queria tomar o trono de Deus. Ele queria usurpar a autoridade de Deus, de acordo com Isaías capítulo 14. Lúcifer foi expulso do céu com seus anjos malignos, mas para ser justo com o universo, ele foi expulso justamente quando a terra estava sendo criada. Deus deu aos seres da terra esse poder de escolha. Deus deu aos seres da terra, Adão e Eva, o poder de escolha. A quem eles irão servir? Satanás vem até Eva no jardim do Éden e diz: se você comer deste fruto, Deus sabe que você será um ser exaltado. Você conhecerá o bem e o mal. Se você comer deste fruto, terá uma esfera maior de felicidade, alegria e significado. Deus não quer que você entre na plenitude da vida. Ele não quer que você tenha esse tipo de alegria. Satanás deturpa o caráter de Deus. Eva come do fruto. Adão também come dele. Imediatamente, eles começam a morrer em seus corpos. Seus corpos estão se deteriorando. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Deus vem até aquele jardim. Ele promete em Gênesis 3,15 que o Messias virá. Por que Cristo veio? Por dois motivos: para viver por nós e para morrer por nós. Ele veio para responder às acusações de Satanás. Ele veio para limpar o nome do meu Pai.
Por isso ele disse a Filipe: quem me vê, vê o Pai. João 14, versículo 9. Porque toda vez que Jesus tocava os olhos de um cego e eles se abriam, toda vez que ele tocava os ouvidos de um surdo e eles se abriam, toda vez que ele tocava o braço atrofiado de um homem e ele era curado, toda vez que ele segurava um bebê que havia morrido e soprava vida nele, ele estava dizendo: é assim que Deus é. Deus quer que você seja saudável. Deus quer que você esteja bem. Veja, o tema do grande conflito é único. Os adventistas do sétimo dia compreendem essa controvérsia entre o bem e o mal. Cristo veio para revelar o Pai e veio para pagar o preço do resgate pelo pecado. Ele veio para morrer a morte que nós deveríamos morrer. Ele carregou nosso pecado, culpa e vergonha na cruz. Agora todo ser humano no planeta Terra tem a oportunidade de aceitar este evangelho. E quando este evangelho do reino, Mateus 24, verso 14, for pregado em todo o mundo, então virá o fim. E antes da vinda de Jesus, haverá um juízo cósmico, de acordo com Daniel, capítulo 7. Os livros são abertos, o juízo é estabelecido e todo o universo vê que Deus fez tudo o que podia para salvar cada ser humano. E que, quando o universo estiver satisfeito de que todo ser humano teve a oportunidade e a escolha final de servir a Cristo, mas aqueles que desobedeceram, se rebelaram contra o agir do seu Espírito, eles viraram as costas para o seu amor. Quando todo ser humano tiver tido a chance de ver isso, quando Apocalipse 22, versículos 11 e 12 for cumprido, quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é impuro, continue impuro. Eis que venho sem demora, e comigo está a minha recompensa. Quando todo ser humano na Terra tiver tido uma oportunidade razoável de tomar sua decisão final e irrevogável, Jesus virá. Ele virá como Rei dos Reis. Ele virá como Senhor dos Senhores. Os adventistas do sétimo dia são um povo de esperança, porque acreditam que, no final das contas, Jesus vence e Satanás perde. Eles acreditam que Jesus será triunfante. Eles acreditam que os poderes do mal serão destruídos e deixarão de existir. A Bíblia diz que Deus criará novos céus e uma nova terra. Cristo vem. Nós ascendemos ao céu com Ele. E então, após aquele grande período milenar de que a Bíblia fala em Apocalipse 20, a cidade santa desce. E, ao descer, os ímpios, que agora foram ressuscitados depois de terem sido destruídos pelo esplendor da vinda de Cristo, correm em direção àquela cidade. Eles tentam tomá-la. Mas então fogo desce daquela cidade e os devora. E das cinzas do velho mundo, Deus cria um novo céu e uma nova terra. Os adventistas do sétimo dia acreditam no que a Bíblia ensina, que Jesus virá, que o plano de Jesus será vitorioso, que o propósito dele será vitorioso, que o seu reino reinará para todo o sempre. Agora, este vídeo pode ter despertado algumas perguntas em você. Eu não respondi a todas as perguntas, e certamente não. Abordei todas as doutrinas que os adventistas do sétimo dia ensinam. Deixe-me abrir meu coração para você. Eu era um jovem de 17 anos buscando a verdade, buscando um sentido para a minha vida. E comecei a estudar a palavra de Deus. Eu não estava interessado na opinião dos homens. Eu queria saber o que a Bíblia ensina. E, enquanto eu estudava, o Espírito Santo me impressionou com as verdades que compartilhei com você. Agora, as verdades que compartilhei com você hoje, a partir da Bíblia, não são simplesmente as únicas coisas que os adventistas do sétimo dia ensinam. E se você realmente está buscando a verdade, eu realmente gostaria de poder responder algumas das perguntas que você tem, ou que nossa equipe responda a algumas dessas perguntas. Agora veja, deixe-me ser honesto com você. Se você só quer debater, nós não estamos interessados em debates. Você sabe, Jesus disse em João 7, verso 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá
a respeito da doutrina. Veja, o entendimento com a nossa mente vem primeiro com o compromisso do nosso coração. E se você realmente quiser conhecer a vontade de Deus, se você é um buscador da verdade, se realmente está ansioso para conhecer a verdade, terei o maior prazer em compartilhar com você pessoalmente ou pedir para minha equipe compartilhar com você. Se você tiver perguntas, adoraríamos responder às suas perguntas. Tudo o que você precisa fazer é acessar Hope Lives 365 Questions. Estamos aqui por você. Estamos aqui para ajudar você nessa jornada de fé. Não há coerção, nem pressão. Sabe, na minha própria jornada de fé, enquanto eu buscava, eu estava procurando a verdade e quando encontrei os fatos reais sobre os adventistas do sétimo dia, isso ressoou com o que o Espírito Santo estava fazendo no meu próprio coração. Isso ressoou com as verdades que eu havia descoberto na Palavra de Deus ou na Bíblia. Adoraríamos manter contato com você. E se você gostou do vídeo, clique no botão de inscrever-se abaixo. E eu adoraria ouvir seus comentários sobre qual desses 7 fatos foi o mais inspirador para você, ou qual foi o mais surpreendente. Apenas me diga quais foram os mais surpreendentes para você também. Estou muito feliz por ter esta oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com você. Eu sei que há alguém assistindo a este vídeo no YouTube, que você é um buscador da verdade, que no fundo do seu coração você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida. No fundo do seu coração você deseja seguir a verdade. Eu quero orar por você agora. Pai do céu, muito obrigado pela alegria e oportunidade de conhecer a Tua palavra. Obrigado pela orientação do Espírito Santo. Eu oro por cada pessoa que está assistindo a este vídeo no YouTube hoje, que o Espírito Santo os guie para compreender a Tua vontade, os Teus caminhos e a Tua verdade. Em nome de Cristo. Amém.